Olá pessoal, aqui é Roberto Monteiro e hoje com a minha convidada especial, Larissa Guimarães. É uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito e hoje eu trouxe aqui para o nosso podcast do Bugando Neurônios com um tema muito, muito diversificado e complexo que é o sentido da vida. Exato. Lari, se apresenta aí para o nosso público, os nossos telespectadores do nosso canal. Diz quem é a Lari para esse pessoal ver a pessoa fantástica que você é. Nossa, pesado, hein? Quem é a Larissa? Olha, eu vou dizer o que eu já sei, que eu ainda não descobri. O que eu já sei é que eu tenho 32 anos, sou uma mulher lésbica e sou formada em teatro pelo FMG. Foi uma experiência incrível, inclusive me trouxe muito aqui. E sou imigrante também. Então, tem alguns rótulos aí, né? Se você ver na capa. Vai fazer 3 anos que eu estou em Portugal, eu fiz essa escolha. E pronto. Legal. A Lari até trouxe aqui uma coisa bacana que é para me dar, né, Lari? Que é Óbvio. Inclusive foi uma proposta que eu estou iniciando. É isso aí. Os próximos convidados já sabem, tem que trazer sempre alguma coisa. Um mimo, uma miniatura. Qualquer coisinha. Porque, gente, vocês não têm noção do portfólio desse cara. E é tudo feito à mão. Eu cheguei aqui com Hot Wheels. Olha, adorei. Que não foi feito à mão. Adorei. Mas assim, me representa muito, que é um dos meus. Muito obrigado, Lari. Eu adoro carro e tudo mais. Muito obrigado. Me representa muito. E miniaturas. Olha, então, miniaturas vai ficar já aqui atrás da gente, compondo o nosso cenário magnífico. Massa. Então, depois dessas introduções, uma salva de palmas para a nossa querida Larissa. Obrigada. E vamos ao que interessa então, Lari. Como vocês sabem, para quem está entrando no canal agora, o Bugando Neurônios é apenas um bate-papo informal entre amigos que querem deixar vocês com sempre uma questão filosófica, uma questão para pôr as pessoas para pensar. O objetivo do Bugando Neurônios, né? Nós não somos nenhum influenciadores master, nem estamos procurando para já a fama e o dinheiro, e eu digo para já porque vai rolar naturalmente. Consequência das coisas. Mas é assim, a nossa forma de produzir o programa, que é informal, é justamente para deixar os nossos convidados bem à vontade e o papo rolar sem nenhum tipo de edição. A edição que a gente faz é só no começo e no fim do vídeo, e tudo que vocês forem vendo aqui é espontâneo, né? O tema hoje causa alguma perplexidade, assim, algum espanto, né? O sentido da vida, o que você acha? Olha, a gente começou a conversar sobre esse assunto por algumas referências, outras que eu tenho de influenciadores, enfim, outras conversas que eu assisti. E, assim, eu achei levemente não, levemente é o que eu quero aqui. Mas eu achei muito abstrato, assim, muito... Tá. Não para isso, né? Ninguém aqui é filosófico, entretanto, a gente gosta do assunto. Eu acho que minimamente a gente tem que considerar, assim, algumas definições, alguns pontos de partida, porque senão eu, Larissa, eu sinto que eu me sinto perdida. Se eu for uma pessoa muito abstrata, apesar de muito artística e muito criativa, e eu sei que isso às vezes me atrapalha, não é sempre muito bom, para esse assunto do sentido, eu busco sempre ajuda. Tá. Okay. A gente já teve oportunidades, né, eu e a Laís, a gente conversar um pouquinho sobre o sentido da vida, e eu vou expor aqui para o pessoal aquilo que eu acho, né, que eu digo para Lari que nós somos um composto de 90% de reação, né, e 10% de controle, né? E o que nós gostamos de acreditar é sempre o contrário, né? A gente tem 90% do controle e 10% da reação. O fato é que eu já me peguei diversas vezes, né, tentando ter o controle de coisas que eu não tenho a mínima ideia de como se controla. Né? E eu tenho sempre uma frase que eu trago sempre comigo, que é
não importa aquilo que acontece, e sim como você reage. Você concorda com isso, Lara? Quando a gente fala do princípio, né, do sentido da vida, a construção complexa da... Eu concordo em partes. Eu concordo que a gente meio que nutre. Eu não vou falar vive agora, porque talvez vive é muito, muito. Uhum. Mas que a gente nutre essas reações para viver e tudo mais. Mas eu também acredito que a gente tem que ter um mínimo de entendimento dessas reações. Tá. Porque a reação, para mim, ela pode ser bem-vinda como uma loucura também. Né? Não sei se a loucura também seja uma palavra muito boa, mas assim, o ser humano, as nossas reações, elas podem ser instintivas, podem ser biológicas, Uhum. podem ser traumas, podem ser crises, podem ser coisas muito boas, uma euforia muito grande, né? A gente tem essa reação boa também. E eu acho que para ter um sentido tem que ter um entendimento. Porque não, senão vai ser Uma só uma coisa reação. não, ela não Não anda sem a anula. outra, né? Exato, não anula a outra. É assim, complexo, né? Seria dizer que, como a gente estava comentando antes, né, nos bastidores, que essa coisa de coach, né? Os coaches que me perdoem, mas é aquela coisa de ter uma fórmula mágica para alcançar um objetivo, eu acho muito improvável, né? Justamente porque cada pessoa é uma pessoa, todas as pessoas têm objetivos diferentes, têm construções sociais diferentes, Vivências né? e. Então eu acho que esse negócio de uma fórmula mágica para você alcançar o seu objetivo não funciona. Pelo menos para mim, né? Não Para funciona. mim também não. A gente estava falando agora há pouco de como é importante, né, dentro desse foco que é buscar o sentido da vida, uma análise, uma terapia, né? Total. Porque eu estava falando para a Lara que, infelizmente, eu nunca fiz terapia, e infelizmente porque eu sei que eu deveria fazer, mas eu tenho essa construção, que nem eu estava falando para a Lara, que eu criei um mecanismo de defesa que o Roberto acha que ele consegue resolver tudo sozinho. Sempre dependi muito das coisas que se passavam dentro de mim, eu quis sempre resolver da minha maneira, né? Certo ou errado, só um analista poderá dizer, né? Mas para Lari foi fundamental essa construção do, do seu do seu objetivo, né, do seu sentido da vida. Entrou a terapia nessa parte, ou você acha que entrou tardiamente, ou muito cedo, ou foi na hora exata? Olha, eu venho de uma experiência que, assim, os meus pais são separados e a minha experiência é que eu tinha 14 anos, minha irmã tinha 7 anos, e logo depois do aviso da separação, que é mais ou menos um comunicado, né, os adultos comunicando às crianças, e eu posso estar sendo muito radical, mas para mim, na minha cabeça, é exatamente isso. São adultos que comunicam como vai ser a vida dessas crianças a partir de agora. Parece óbvio? Parece. Mas hoje em dia, com terapia, eu acredito que quando eu tiver a minha oportunidade de ajudar na criação, eu falo ajudar porque eu acho que não são só os pais que ajudam. Existe a personalidade, existe a sociedade, existe os privilégios, existem N coisas que fazem a criação de um ser humano. Então, quando eu tiver a minha oportunidade de criação, eu talvez faria um pouquinho diferente, que eu tive essa vivência de uma sessão de terapia. Eu lembro certinho, assim, até o cheiro assim, da sala da psicóloga. Você foi Tava uma vez só, uma então? vez, tipo, eu com 14, minha irmã com 7, e aí levaram a gente para meio que explicar pra gente que tava rolando uma separação. Que o pai não ia estar mais em casa, a mãe... E era Tudo isso uma... para resolver numa sessão. Como assim, né? Então, aí eu tinha levemente consciência de que existia um médico para isso. Porque são médicos. Sim. A gente acha que não, mas são.
E Foi nessa altura que você se apercebeu que mais tarde poderia ser um canal, uma pessoa, ou não um foi nessa altura, foi profissional? ao contrário. Depois, em 2018, ou seja, eu saí de casa com 19 anos para estudar e ter as minhas vivências. E aí, em 2018, ou seja, eu saí em 2011, depois de 7 anos, tendo uma vida mais ou menos mais independente, né, pelo menos longe dos meus pais, porque eu estudava em outro estado, eu percebi que eu precisava de ajuda. Mas não era uma ajuda do tipo, ó céus, ó vida. Não, sabe? Eu comecei principalmente por relacionamentos. Eu lembro que eu tinha uma namorada na época que ela virou pra mim e falou, eu faço terapia, tu já fez? Tá. Ela tinha as vivências dela, que também não eram nada fáceis, até menos fáceis que a minha. Você chegou a se perguntar assim, tipo, não, peraí, eu preciso me entender? Foi essa o teu mote, Sim, principalmente porque dentro desse processo, eu ainda não tinha citado sobre isso, mas agora pensando, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Então, eu fiz a cirurgia em 2011, com 19 anos. Então, de uma pessoa que tinha um corpo passar a ter outro, também teoricamente, era para eu ter tido esse acompanhamento, eu também não tive. E hoje eu vejo o quanto me faz falta de um pertencimento, de entender quem eu sou, de me olhar mesmo no espelho, sabe? Eu nunca tive um espelho. Eu comprei semana passada. 32 anos depois. Tô brincando. Tô te falando. Agora que eu lembrei desse pequeno detalhe da minha vida. Eu nunca tive um espelho de me olhar e falar: prazer, Larissa, é você que tá aqui acordando todo dia. E eu acho que isso tudo influencia com a análise. Por quê? Pensando no sentido da vida, se você não entende quem você é, ou não que a gente vai entender isso somente na terapia, não é sobre isso. Mas é uma ajuda do tipo, já pensou aqui? Já pensou ali? É um caminho das É um pedras? caminho, são detalhes que a gente não percebe. É uma entonação que às vezes eu tô na sessão e pronto, ele fala, nossa, você usou uma entonação agora pela entonação da minha voz. Ou seja, eles têm diversas ferramentas para ir descortinando isso, né? Exato. E quando a gente fala sobre reações, para mim é muito sobre isso. Sabe? A análise, ela não que eu sou uma defensora da análise e tudo mais, não é essa pauta. Se tiver outro vídeo, eu vou vir como defensora, com certeza. Vão ter vários, vão ter vários. Mas hoje, pensando em reação, pensando em sentido da vida e as ferramentas que a gente tem para buscar esse sentido, ou não é nenhuma busca, porque quem somos nós, né? Eu acredito muito que as coisas têm que acontecer na hora que tem que acontecer, porque existe algo maior que a gente que já sabe sobre isso. Independente de qualquer crença ou nada, de Deus, não é isso. Eu entendo que hoje, a Larissa, com 32 anos, tem situações que eu não dou conta sozinha. Então, vamos puxar um pouquinho atrás. Você acha que uma pessoa, para ter realmente o objetivo de encontrar o sentido da vida, é fundamental ela fazer uma análise para se autoconhecer melhor? Você acha que ela consegue alcançar esse objetivo mais plenamente falando? Assim? Eu acho que depende da realidade de cada um. Sabe? Eu, Larissa, eu descobri a análise. Tá. Eu não posso generalizar isso por outras realidades. Tem gente que encontra isso... Você não vai medir pela tua régua, né? Sabe? Você não vai encontrar isso numa pessoa que vive completamente dentro da natureza. Ela vai encontrar a sua ferramenta. Uma pessoa completamente, sei lá, que o intuito dela é viver pelo mundo e ela acredita. Eu acho que você tem que encontrar a sua ajuda. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Por quê? Ela pode ser física ou não física. Sabe? Eu, Larissa, eu coloco a análise como uma ajuda para mim porque eu sou muito verbal. Isso aqui para mim está sendo uma análise.
Eu me ouvir e te ouvir já é um mínimo de análise. Eu não vou falar que já é uma análise, porque isso desmerece todo o estudo que Não, nós não estamos tem aqui como, uma conversa conversando. entre amigos, né? Mas eu, Larissa, tenho como valor da minha vida Essa verbalização. a relação com o próximo. Porque assim, né, como a gente estava falando, é tão complexo falar sobre o sentido da vida, porque sendo, né, nós somos 8 bilhões de seres, nenhum é igual ao outro, né? Então, para calçar o chinelinho do outro e falar assim, eu faria igual ou eu faria diferente, né? A gente não tem nem como fazer um negócio desse, né? Eu acho que hoje em dia o descobrir o sentido da vida, né? Porque a gente pode pôr aqui um sentido religioso, a gente pode pôr um sentido familiar, a gente pode pôr um sentido profissional, econômico, seja ele qual for, as pessoas podem até agregar esse conjunto todo e falar, o objetivo da minha vida é ter uma família, estabilidade social, econômica e tal, esse é o sentido da vida. Mas aí uma questão que eu te ponho, porque assim, um sábio filósofo disse que o caminho, né, o desejo ele acaba quando ele se concretiza, né? Ou seja, o propósito está na caminhada e não na conquista, né? Não será o objetivo da vida justamente isso? Viver a vida sem nenhum objetivo? Porque se para cada um a construção, né, do seu sentido é uma coisa tão íntima, tão própria, né? Não vai ter uma fórmula mágica para todo mundo, como a gente estava dizendo, né? Não tem coach no mundo que fala, olha, a tua fórmula mágica para a felicidade, para você alcançar é essa. Porque assim, o coach fala, não, você tem que ser mais motivado, você tem que ter mais ambição, você tem que, sabe, sair da sua zona de conforto, aquelas coisas todas, né? Mas aquele cara que morreu lá no Everest era uma pessoa completamente motivada que saiu da sua zona de conforto. Mas ele tinha um objetivo. Ele foi atrás. Ele foi atrás, né? O objetivo dele era subir o Everest, nem que ele tivesse que Morrer perecer durante o processo, que é o objetivo máximo dele. Você acha que o objetivo máximo ele pode ser alcançado? O objetivo da vida? Porque assim, a vida é o que ocorre entre o nascimento e o falecimento. Como é que a gente vai achar esse sentido? Ou, não é, ou melhor, eu vou te pôr uma questão mais louca ainda. Não é melhor nós darmos sentido à vida do que buscar o sentido à vida? Olha, eu aqui eu bugando neurônios. você deu uma bugadinha agora, eu confesso. Não sei se for, mas enfim. Então vamos. Você colocou muita coisa, vamos partir do princípio. Sobre objetivos. Olha, eu vou confessar uma coisa aqui que eu não só falei em terapia. Bugando não neurônios. Que eu seja muito misteriosa, não é sobre isso, obviamente não. Eu sou mulher qualquer. Tá sentindo à vontade. Que coisa. Mas eu sempre fui essa pessoa de não ter objetivo. Eu sempre vivi a vida, vai e faz. Tá. Deixa então, acontecer. Assim, deixa acontecer. Tipo, pai, mãe, quero... tem que fazer universidade, eu vou fazer teatro. Não sei por quê, eu tenho habilidade, eu já fazia teatro desde a minha infância, sempre me destaquei. Era conhecida na escola por essa habilidade. Eu falei, porra, se eu for fazer a sociedade impõe, porque eu já sei que eu não faria. Não sou acadêmica. O meu melhor amigo passou no mesmo curso, na mesma sala que eu, e hoje ele é doutor em teatro. Ou seja, gente, é pura pressão da sociedade. Por quê? Quem é acadêmico, busca academia. Quem não é, não busca. Não existe isso. Não, busca estudar de outras formas. Estude. Tenha conhecimento. Mas a sua maneira. Então, você achou no teatro, ou vamos, né, uma identidade que faz uma construção que faz parte da identidade da Larissa hoje. Com certeza, sempre fez. Literalmente eu concluí o curso. Eu concluí que eu tinha habilidade para aquilo, inteligência para aquilo. Exteriorizou aquilo. Exterioriza isso. Só que agora falando sobre a vivência, a Larissa, muito por ter apoio dos meus pais, independente. Meus pais, assim,
mais difíceis que sejam, que essa separação tenha sido um caos na minha vida, foram pais, graças a Deus, que sempre me apoiaram. Tipo, ok, se der ruim, nós estamos aqui. Legal. Ah, ok. Não, se der ruim, nós estamos aqui. E eu ter tido essa base me fez viver a vida, influenciou na minha forma de viver. É a construção. Essa construção, eu acredito, eu vou um pouco mais a fundo agora, que talvez os privilégios fazem a gente viver a vida dessa forma sem objetivo. Tá. Eu vejo muito isso com a imigração. Tem gente que vem aqui com um objetivo. Bem focado naquilo. Bem focado, eu preciso sustentar minha família no Brasil. Okay. Foda-se, eu posso limpar quanta sanita for necessário. Eu preciso converter o que eu ganhar aqui para sustentar a minha família no Brasil. Você acha que a necessidade é uma ferramenta fundamental para o foco? Obviamente. Para o sentido da vida? Com certeza, porque a gente, pelo menos eu, com os meus privilégios, eu fui vivendo muito à solta, vamos dizer assim, sabendo que eu tinha para onde eu voltar, eu tinha a minha base, eu tinha a minha ajuda financeira, do tipo, olha... Eu vou arriscar porque eu tenho uma zona de conforto onde eu me apoiar. Cara, eu sou formada em teatro, junto com o teatro, eu comecei na restauração, trabalhar com restaurantes e tudo mais, que é outra profissão fodida, que trabalha não assim, têm noção, né? Assim, você não tem noção. O meu TCC da faculdade chama O Ritual da Atriz Cansada. Sem brincadeira. Pera. Fantástico isso. Eu tô te falando, por quê? Como é que é? O ritual da atriz cansada, porque eu sempre acreditei, eu sempre fui a do trabalho corporal, musical, eu sempre fiz essa parte, sabe? Esse meu amigo, por exemplo, a gente tinha muitas cenas em produção, porque eu fazia o atabaque, a percussão, o trabalho corporal com os atores, e ele lá, dramaturgia, direção, todo teórico, e eu lá, pondo a máquina para rodar, né? E aí eu era gerente também de restaurante, eu tinha 16 pessoas que eram da minha responsabilidade. E aí eu ficava... eu tinha uma Honda Bis. Aí pega a Honda Bis, vai no restaurante, trabalha 8 horas, e pega a Honda Bis, vai ensaiar, ensaia. Aí pega a Honda Bis, vai pra casa, escreve. Eu falei, quer saber, eu tô cansada. Eu vou... E por que eu tô falando tudo isso, né? Tá literalmente parecendo uma análise. Por quê? Eu tinha o privilégio de fazer essas loucuras sem... Meu único objetivo era... aquele, né? Me formar. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de objetivo. Você não precisa... Eu quero soltar um foguete que dá ré. Tá. Ok. E tem gente que dá, né? Ô, filho, aquele dinheiro? Porra! Então, eu corri até em Chevette velho. Lá tá. É um cara que as pessoas não sabem, mas ele já foi à falência várias vezes. E começou do zero, de novo. Então, ele tinha que ter um objetivo. Mas então, né, falando agora do Elon Musk, ele tem uma síndromezinha aí de... Eu não sei se é... Síndrome do quê? De gastar dinheiro? Não, ele é um pouco autista, né? Não sei se você sabe. Não sei. E me corrijam as pessoas, eu não estou falando isso de forma depreciativa, não, mas os autistas têm um hiperfoco, né? Eles têm um hiperfoco. São pessoas fantásticas que, quando desenvolvem uma capacidade, têm uma capacidade extrema com aquilo. E aí ele usou a favor dele. Exatamente. Okay. Né? Então, eu não estou falando que existem vários graus dentro do espectro de autismo. Óbvio, a gente não está falando daqui de um autismo muito limitante, óbvio, né? Mas ele próprio já disse que que se encaixa dentro de um espectro de autismo, né? Mas lá tá. O sentido da vida é fazer falar que se deixar a bicicleta na banguela, não rola. Não rola, porque você vai depender totalmente da bicicleta. Ela vai rápido, ela vai devagar, ela vai te jogar numa mureta, ou ela vai pegar uma linha reta que você vai acabar lá na PQP. Ou ela vai furar um pneu, você vai cair, você vai ficar assim. Uai, furou o pneu da banguela. E agora que eu faço sem bicicleta? Eu faço aqui com o negócio até que eu ando. E se eu rastejar?
Não, eu acredito piamente que, assim, eu, Larissa, eu cansei de viver sem o norte. E eu descobri isso na terapia. A terapia te dá um norte. Ela me pede. Ou te ajuda a entender a Larissa e a Larissa é que dá o norte, Isso. Pode né? ser que sim. É quando eu falo que ela pede, sou eu pedindo. Exato. Ele não me pede nada. Ok. Pelo contrário, ele Ou seja, fala. é o teu próprio entendimento que te dá, vai te norteando, né? Exato. Com a minha análise, eu percebi que com 32 anos não se vive a vida sem um objetivo, sem Um propósito um propósito. Não, maior. propósito eu sempre tive. Eu acho que propósito é diferente de objetivo. Eu acho que o propósito, Me explica isso. ele vem do teu caráter. Eu, Larissa, tenho os meus propósitos diante do caráter e do que eu acredito ser uma vida. Tá. O que é ter uma qualidade de vida, o que constitui ser uma boa pessoa. Então aí eu tenho propósitos, assim, eu tenho características, eu tenho. Agora, o objetivo ele é muito mais prático, ele é muito mais para fora do que para dentro. Não, mas o propósito também ele não é uma construção social de tudo aquilo que Mas ele acredita. é muito mais interno. É? Você acredita? Acredito, porque essa minha última experiência, eu tinha um objetivo. Ele era alto. Quando eu cheguei com os meus propósitos diante do objetivo, eu vi que não cabiam meus propósitos ali dentro. Ah, ok. Propósito é irrevogável para mim. Eu tenho o meu propósito de vida. Tá. O objetivo é do tipo, quero ser gerente de uma multinacional. Isso é um objetivo, porque ele é muito mais, ele tem uma influência maior do externo. Você está pondo o propósito num mote mais pessoal, né? E o objetivo numa coisa mais global. É uma Larissa que quer ser a gerente da multinacional. Quando ela chega lá e atinge o objetivo com seus propósitos, ela fala, não é esse o objetivo. Vou ter que mudar. Okay. O objetivo ele é mais mutável, mas ele tem que existir. Porque senão eu fico também só no propósito. Tipo, eu fico só, eu quero tudo, eu quero qualidade de vida, eu quero construir uma família, eu quero estabilidade, eu quero tanto ser mãe, eu quero tanto... E fica nisso. Esse não é um conjunto que a gente pode associar um conjunto de objetivos que dá o sentido da vida? Né? Você falou várias coisas, né? Eu quero estabilidade emocional, financeira, quero ter uma família, quero ter filhos, etc. É um conjunto bonito. Sim. Né? Que estão alinhados com o seu propósito de vida. Né? Agora, vamos afundar mais ainda dentro do campo subjetivo da filosofia. Eu quero entender a sua primeira fase, quando você fala que viver, que o sentido da vida é viver. Mas eu quero chegar nisso, eu quero que a gente chegue, entendeu? Eu faço assim, olha. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples como eu reajo com as coisas e como eu vivencio, né? Durante a vida da gente, a existência, né? Para quem me conhece um pouquinho, eu já passei algumas fases não tão boas, né? Que foram as fases mais importantes da minha vida. Mais importantes. Por quê? Era uma altura que eu era novo ainda, tinha cabelo, pra vocês verem, nessa altura. Nossa! Ou seja, eu era jovem, fazia esporte, vegetariano, não bebia, não fumava, de repente caiu no colo assim, ó, pum, câncer. Você não espera. Você espera que aconteça com todo mundo, menos com você. E me chamou a atenção, né, o processo todo, me trouxe outra perspectiva de vida. Eu não era jovem ao ponto de ser um adolescente, né? Já era um jovem senhor, mas também não estava entrando assim nem agora, né, na meia idade, cinquentou, se ferrou. Ai, que horror. Não, tô brincando. Mas aquilo me fez enxergar a vida de uma maneira completamente diferente
que até então eu tinha visto. Por quê? Quando você põe, né, na tua trajetória de vida uma coisa que se chama mortalidade, a gente não pensa nisso. Né? Diariamente ninguém pensa em morrer. Mas quando ela é plausível e ela pode ser uma realidade, você muda. Não duvido. Você muda. Por quê? Você começa a ver alegria, beleza e sinceridade nas coisas que antes você não notava. Né? Você começa a dar importância a coisas que te passavam batido. Sabe, achar graça no sorriso de uma criança, ver um céu mais azul, sabe? Aquela coisa que te encanta porque fala assim, a vida é linda e é plena. Agora que ela pode não ser mais uma realidade para mim, aí eu me agarro a essas pequenas coisas. Então, nesse processo, né, do meu crescimento, eu cheguei numa altura que eu fui confrontado com isso e passei uma fase bem ruim, né, principalmente a parte, né, da quimioterapia. Quem fez sabe quanto custa e quanto, né, aquilo deixa a gente... Mas, ao mesmo tempo, eu fui tomado assim por uma força muito grande e eu falei assim, não, eu vou tratar isso como uma gripe. E aí eu senti toda uma alegria de viver e eu posso dizer hoje plenamente que foi das melhores coisas que me aconteceram. Foi ter tido esse câncer como se fosse um alerta, falar assim, olha, não importa o que você tem, não importa o que você é, não importa o que você conquistou, não importa quantas pessoas gostam de você, que no final das contas importa o que você dá para as pessoas. O propósito. Então, me mostrou assim, o que eu quero deixar para esse mundo? O que eu posso fazer? Né? Então, se eu estou com uma pessoa, se eu puder ajudar, E eu esse vou ajudar. deixar, ele não é material, obviamente. Não, Não estamos falando sobre isso. Ele pode ser Então, material. para a gente casar as ideias, a gente está falando mais sobre propósito do que sobre objetivo, na minha cabeça. Porque assim, vamos dizer assim, o meu mote moral para essas coisas, né, a minha moralidade, o meu padrão de que eu falo assim, olha, eu tenho que seguir essas coisas para ser um cara como eu acho que eu tenho que ser. A principal pergunta que a gente tem que se fazer é assim, será que eu gostaria de conhecer uma pessoa como eu? Será que eu faço diferença na vida das pessoas para ser um cara bacana ao ponto de falar, puxa, essa é uma pessoa que vale a pena conhecer? A pessoa tem alguma coisa a acrescentar no seu dia, uma pessoa para te deixar um sorriso, para te fazer uma pessoa mais feliz? Não, isso com certeza. Né? E depois eu fiquei pensando assim, né, quando você tem um objetivo assim muito... dinheiro, vamos supor. Né? O cara quer ser... Eu fiquei muito sensibilizado teoricamente, com... na minha cabeça, é o externo te confrontando. Eu fiquei muito sensibilizado quando eu acompanhei o caso do Steve Jobs, né? Que acabou por falecer também. Acho que foi cancro também, né? Eu não estou lembrado agora, mas você vê que nem todo o dinheiro do mundo pode salvar aquele homem. O dinheiro que ele tinha. E no final, as coisas que ele falou foram as que eu senti naquela altura. Eu só queria ter dado mais tempo com as pessoas que eu gosto. Queria ter tido mais tempo com a minha família, queria ter tido mais tempo com os meus filhos, com os meus amigos. Por quê? Era uma pessoa extremamente focada. Quem trabalhava falava, era horrível trabalhar com ele, porque ele era um cara hiper exigente. Agora eu tô entendendo tudo. Então, o seu sentido da vida hoje parafraseando o Zeca Pagodinho, eu deixo a vida me levar, mais ou menos. Não precisa ser num boteco tomando Skol gelada. Não Depende precisa. de com quem for, é legal. Mas você entendeu? Sim, ok, sim, não sim. é que o Zeca só faça isso. Nossa, o mestre do... Não é isso, não vamos por aí. Mas, assim, metafora, uma metáfora. Eu deixo a vida mais com cautela e tudo mais do que você ter do tipo, igual o Steve Jobs, ter o objetivo que você meio que anule ou perca a atenção, né? Deixa alguns propósitos de lado. Por isso que eu falo, a vida, ela tem que ser vivida. Se você gasta muito tempo com um objetivo focado que não é a própria vida, ou seja,
bons momentos, bons amigos, boas refeições, piadas, risadas, sentimentos. Isso é que eu acredito, eu, né, particularmente falando, é que a gente vai levar daqui. Não, sim, mas eu acho que isso é um pensamento muito. Acho que 99% dos seres humanos eles pensam isso. Será? Não 99, não tenho culhão para falar sobre isso. Eu quero dizer que a vida, para mim, ela não é genérica. Não. Eu acho que todo mundo tem que encontrar o seu propósito, o seu objetivo e a forma que você vai levar, porque a vida é extremamente pautada em responsabilidade. Uhum. Você tem total responsabilidade pelas suas escolhas, pelo Sim. seu propósito, pelo seu objetivo, pelas pessoas à sua volta, como que você vai reagir. Quando a gente estava falando agora há pouco sobre reação, a gente começou a conversa sobre reação. Como se a vida fosse feita de reações. Concordo? Mas, se eu não tiver um entendimento dessas reações, eu não vou ter responsabilidade nem comigo e nem para com o próximo. E aí eu penso, é esse o sentido? Vai ter sentido ou vai ficar dois galos aqui? Ou se não, duas pessoas... Não estou falando só de coisas ruins, estou falando de coisas boas. Sim. Fica dois galos e aí fica nessa... sem responsabilidade, e deixa a vida flui e sabe, isso me pega um pouco. A gente, por exemplo, não consegue, pelo menos na vida adulta, né? A gente não consegue passar por uma vida sem responsabilidade, certo? Básico, não tem como. A não ser que, sei lá, você seja uma pessoa mimada por uma herança que vai te durar gerações, você não tem preocupação absolutamente com nada. Não, e não estou falando só de responsabilidade barra boleto, não. Não, sim, eu digo, mas você pode ver que, por exemplo, uma pessoa com uma vida facilitada nesse nível, ela perde senso de responsabilidade de tudo. Sim, né? sim, com certeza. Até muitas vezes a gente conhece pessoas que têm muita riqueza e são irresponsáveis num grau assim absurdo. Agora, transformar esses sentimentos, né, que a gente tem, acoplar essa responsabilidade de entendimento, a gente pode dizer então que a ignorância é uma bênção? Não. Não? Você Eu acha acho que a gente que, tem pelo esse contrário, dever de buscar o conhecimento. aprofundar e buscar o conhecimento? Hoje, eu já fui muito essa pessoa do tipo, eu prefiro me abster. Eu me abstenho. Não, isso não é comigo. Ou se não, essa pessoa, não vou querer entender ela. Corta da vida, corta, tira. Eu já acabei a amizade, relacionamento, porque eu não dei conta de entender a outra pessoa, de conhecer a outra pessoa, de falar na terapia sobre a outra pessoa para entender. Eu não saio dessa sessão enquanto a gente não entender o que esse ser humano quer de mim ou o que eu posso meio que estar ali para aquele ser humano. Não é para ajudar, não é para amar, não é estar ali. Porque para mim também a vida ela é pautada em relações humanas. Sim. Se você veio na vida para viver sozinho, meu querido. Acho que ninguém veio, né? Acho que ninguém Caímos na pauta quando você fala, eu aprendi a me virar sozinho, a resolver as coisas sozinho, as formas que eu resolvo é a forma que dá certo. Eu sou muito parecida contigo nesse sentido, porque volta para a Laricinha lá de 14 anos na sessão de terapia que me levaram. A partir desse momento eu falei, é eu por mim e pela minha irmã. Minha irmã, nossa, inclusive hoje é aniversário dela. Parabéns, Lu. 26 anos, aqui a ruga minha. Todas. Beijo, Lu. Inclusive, é o amor da minha vida, minha irmã, assim, porque ela me deu um sentido para aquela situação. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu tenho uma mais pequena para. Enfim, mas agora voltando, não pode falar daí porque a gente já volta. É o que eu falo, né? Esses traumas que a gente traz. Foda-se, e assim, hoje tá muito mais suave, você acha? Mas são essas coisas do resolver sozinho, que aí agora, com muita terapia, maturidade, que ainda não tenho,
falta chão pra caramba ainda. Nossa, eu sou... E como é gostoso, eu tô falando isso de uma forma piedosa, mas é gostoso você virar pra você mesmo e falar, porra, eu tenho muito chão ainda. Eu tenho muita coisa pra trabalhar, eu tenho isso, e com nome aos bois. Eu sou muito egocêntrica, eu tenho que ver o que é isso aqui, eu tenho problemas com tal coisa, eu tenho que resolver isso, porque eu, Larissa, o sentido da vida é literalmente trabalhar essas questões. E eu penso que trabalhar essas questões, acho que é 50-50. 50% sozinha, 50% com o restante dos seres humanos. E isso vai de um companheiro, companheira, um chefe, um colega de trabalho, e o tanto que essas pessoas passam pela nossa vida, porque passam. Eu acredito que ninguém é para sempre. Seja o que for, ninguém é para sempre. Sabe? Nem mãe, pai. Ninguém é para sempre. Então, a gente tem que estar preparado e ter responsabilidade sobre isso. E essa responsabilidade, ela vem pelo autoconhecimento. Autoconhecimento, o nome já diz. Conhecimento. Não tem abstenção. Não tem, eu não quero falar sobre. Eu não quero pensar sobre. Eu não quero me colocar em desconforto para resolver alguma questão. Isso, para mim, é viver. Olha, até merece um cheers. É isso aí, pessoal. Olha, hoje a gente fica por aqui no nosso primeiro episódio, não, a gente já vai no quarto ou quinto episódio da série, mas assim, com a Lari é o nosso primeiro episódio. Vão ter mais, hein? Já está convidado. Filho, me dá uma caneca de café, eu ligo no 220. Olha, muito obrigado para vocês. Obrigada, gente. Sigam a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todo lado. E, ó, já sabe, Lara Guimarães. Lara Guimarães é nossa querida AAA. Você sabe o que é AAA? Não. Não? É a nossa querida assessora de assuntos aleatórios. Porra, e essa... Não precisa nem de TCC. Falou então, pessoal. Obrigada, muito obrigado. Gente, até a próxima. E bugando neurônios com vocês. Obrigadão.